esse lance de entrar em operação somente pelo risco é uma coisa que nunca me pegou. Na verdade, sempre me acendeu uma luz de alerta. E conforme vai passando o tempo de mercado, a gente começa a observar que o cara que está sempre em busca do stopzinho curto, do risco pequeno, ele não consegue rentabilizar no longo prazo. Pelo menos é o que eu observo, né? Então, o risco, sim, ele faz parte, né, do filtro das minhas operações, mas ele não é a única coisa que eu olho, não. Na verdade, existe uma série de fatores que eu olho e o risco, sim, né, está entre elas, mas ele não é determinante para mim entrar ou não em uma operação, porque tem que ser técnico, não importa. Ah, mas aqui é um bom ponto de reversão e vale a pena o risco. Negativo. É um bom ponto de reversão, ele tem embasamento técnico e o risco está ok, aí beleza. Agora, única e exclusivamente o risco não vale a pena. Você mais vai perder dinheiro no longo prazo do que rentabilizar. E não falo nem, né, daquele prejuízo financeiro. Existe o prejuízo emocional que ninguém coloca na conta, porque um trader sem confiança no que faz ou com baixa confiança, ele não consegue rentabilizar. Então, coloquem na cabeça de vocês, não é só o risco, tem que ter técnica. Fala pessoal, Felipe L na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar, né? Os dois mais demandados aqui, dólar futuro e índice futuro. E vamos começar aqui pelo nosso dólar futuro, que foi fácil pra caramba dólar futuro hoje. Por quê? Era só não fazer nada. Né? Na minha opinião aqui, só para, né, a gente tentar economizar tempo aqui, porque o índice vai me demandar bastante tempo hoje. O dólar, qualquer tempo gráfico que você observe aí, tempo gráfico, o diário, 60 minutos, 15 minutos, 10 minutos, todos os tempos gráficos que a gente observa aqui dentro do dólar é venda. E não precisa ser um gênio da análise técnica para perceber que ele vem fazendo topos menores do que os topos anteriores, perde as suas médias móveis e realmente tem um movimento mais macro surgindo. Mais macro não, né? Mas ele tem um movimento que ele vem contra o semanal, que é o único tempo gráfico, na minha opinião, que está segurando aqui esse dólar aqui, tá? Seria esse movimento aqui maior do semanal. Então, tá todo mundo querendo derreter dólar e o semanal tá segurando. E a venda, sabe quando tá assim, ó, tá tudo certo para acontecer, só que, sei lá, alguma força do além não deixa cair? É o que aconteceu hoje, vem acontecendo no dólar, na verdade, desde o dia 23, aí onde ele perde esse caixotezinho que a gente deixa ele aqui nos 60 minutos, bem visual, preço trabalhando abaixo das médias, né? E quando a gente traz para um gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê, a gente tem esse movimento aqui na parte da tarde de ontem, né? Onde ele arma, na verdade, um pivôzão, deixou, na verdade, toda uma estrutura pré-pronta só para derreter hoje. Então, graficamente falando, tinha todo o contexto para perder esse fundinho aqui e o mercado derreter. Acontece o quê? O mercado, ele abre, né? Praticamente na mesma região, sem gap aí, e não... Porra, sem força nenhuma. Essa que é a grande verdade. Ele abre sem força nenhuma, tentando escapar aqui da região de médias. Só que aquele negócio, eu tenho todos os tempos gráficos apontando venda. Eu vou sair comprando dólar aí, só porque ele abriu, né, numa resistência de 61, num suporte de 61,8. Cara, para mim não é o suficiente. Até inclusive aqui na sala, o único trade que nós realizamos foi filtrando pelo gráfico de 2 minutos. E aí observamos aqui um trade, né, que na minha opinião muito assertivo, né, que é o trade de trap, né, é uma falha de mínima, uma falha de máxima e falha de ajuste. Quando a gente tem todo um conceito vendedor nos tempos gráficos maiores e a gente observa o tempo gráfico menor aqui, que é um gráfico de 2 minutos, que é por onde eu gosto de acompanhar as aberturas, tentando romper um batalhão de médias e ajuste do dia anterior e deixando bastante pavio, eu até comentei com o pessoal da sala, isso daqui, cara, quando bem executado, é uma máquina de fazer dinheiro. Trap em cima do ajuste do dólar, tá? E é no dólar que eu gosto que eu gosto desse setup aqui. E aqui a gente tem o Candle 1 forçando, né, o seu ajuste, não consegue fechar acima dele. Candle 2 também tenta, não consegue fechar, a venda mora na mínima do Candle 2, stop na máxima do Candle 1. O risco aqui é de 5,5 pontos, ele tem a possibilidade do 1 para 1 nessa regiãozinha de fundo aqui, onde o preço ele starta a venda, demora sim um pouquinho para andar, mas depois entrega logo de cara aí o seu risco 1 para 1, volta, faz um pullback, não tira os operadores no 0 a 0 e entrega 12 pontos aí, tá? Então esse foi o único trade que a gente conseguiu realizar de maneira técnica aqui na sala educacional hoje. Não consegui encaixar mais nada aqui dentro do dólar.
E, na verdade, eu estabeleci aqui com o pessoal da sala, né? Enquanto ele estiver trabalhando dentro desse caixote, que é o finalzinho do dia de ontem, não vou fazer nada no dólar. Então, um alarme em cima, um alarme embaixo, tocou o alarme, a gente vem aqui dar uma olhadinha para ver o que foi que aconteceu. E quando rompeu o alarme aqui em cima, né? Não conseguiu dar continuidade. Então, na minha opinião, o dólar hoje, única operação do dia, extremamente assertiva. 12 pontos no bolso, tá maravilhoso, né? Porra, Felipe, mas aqui a gente não poderia trabalhar o conceito de suporte e resistência, já que ele tava lateral. Cara, não é a minha especialidade. Tipo, eu me viro, né? Eu me viro, se tiver que operar isso daí, eu vou operar, mas eu particularmente não gosto, né? E não tenho por que eu ficar me metendo, né, dentro de um caixote pequeno de 30 pontos no dólar aí, onde ele não tá definido, ele não quer subir, não quer cair, e eu ficar girando aqui dentro. Né, prefiro realizar um trade, né, quando eu tenho alguma coisa alinhada com o meu setup, e enquanto ele não sair daqui de dentro, não opero. Não preciso ficar batendo suporte e resistência aqui o dia todo. Então, somente um trade realizado aqui dentro do dólar, somente um trade que eu passei para o pessoal da sala, e, né, foi muito bom, diga-se de passagem, 12 pontos aí no dólar, beleza? Índice futuro. Cara, o índice, meus amigos. Índice futuro na tela. Índice futuro, quando a gente dá uma olhadinha no gráfico de 60 minutos, deixa eu dar um dezoom aqui, ele perde toda uma região de troca de polaridade, né? Como a gente observa aqui. Ele perde essa faixa amarela, pum, dá uma pancada e derrete aqui para essa região de mínima do mês anterior, marcou mínima da semana anterior, né? E volta para testar a região de médias no gráfico de 60 minutos. Na verdade, testou aqui, depois testou aqui, testou aqui, testou aqui. Então, porra, na minha humilde opinião, é evidente e notório que temos aqui uma puta resistência. Na verdade, antes de ser uma puta resistência agora, ela foi um puta ponto de suporte, onde teve um teste, 2 testes, 3 testes, 4 testes, perdeu o suporte e vira resistência. E o preço fica dando cabeçada aqui dentro dessa região. Concordam comigo? Beleza. Isso dentro de um gráfico de 60 minutos, só para a gente entender um pouco da tomada de decisão, né, num gráfico de 5 minutos, que é o tempo gráfico de execução da maioria dos amigos aí, né? Quando o mercado, ele traz a abertura de hoje, na verdade, a gente tem que entender que a gente tem uma maioria do dia de ontem compradora. Então, eu poderia até mesmo ter uma expectativa hoje de tentar romper novamente essa resistência aqui. Né? Temos uma retração de 61,8 macro passando aqui, né, na parte superior dessa faixa amarela também, tá? Mas eu tenho toda uma estrutura do dia anterior que ela é de memória compradora. Porém, o mercado, ele abre sem gap e ele já coloca o preço em uma região de armadilha e, porra, muito clara, na minha opinião. Porque eu tenho um contexto, né, de dia anterior comprador, mas eu tenho o mercado abrindo e ativando um pivôzinho de baixa, me colocando aí rapidamente para trabalhar, né, contra uma média móvel de 50 períodos, aqui nessa região, contra uma média móvel de 200 períodos, e a própria retração desse movimento aqui, que eu tenho uma retração de 50% passando aqui nessa região. Então, ou seja, eu estou numa região de armadilha. Eu tenho um contexto do gráfico de 60 minutos que eu posso vender, mas só ele não adianta. É melhor eu esperar os 5 minutos alinhar com 60, né? E não adianta eu também querer comprar, né? Pô, Felipe, mas tu não acha então que eu poderia comprar aqui nessa região, né, o índice futuro? Não pode, porque eu não vou comprar um pivô, né, contra um fundo prévio e contra as médias. É um falso pivô. O que eu preferi fazer aqui na sala? Estabeleci com o pessoal, bom, vender aqui, pessoal, a gente, né, nesse primeiro momento só podemos pensar em venda abaixo da média móvel de 200 e comprar somente acima das médias. O mercado vai um lenga-lenga, devagarinho, né, porra, indicador para sair, mercado meio sem vontade, até que ele consegue trabalhar acima do fundinho prévio, entra uma, digamos assim, uma força compradora e ele deixa um pullbackzinho aqui, cara, de 80 pontos de risco, tá? Mas é 80 pontos de risco de maneira técnica, não é vamos entrar só porque o risco tá curto. Isso não existe, tá? Entrar em trade somente porque o stop é pequeno é a maior cagada que vocês vão fazer na vida de vocês, porque vocês vão viver a vida toda correndo atrás de stopzinho pequeno e vão tomar um stop pequeno, dois stops pequenos, 3 stops pequenos, no final do dia tá com um stop gigantesco. Isso ao longo de dias, de semanas, de meses, de anos, vai tirando o teu dinheiro e vai tirando a tua confiança em operar. E um trader sem confiança é um zero à esquerda, né? Não sei se vocês já perceberam isso. O stop pequeno, ele é o maior perigo que tem, né, pro sucesso de vocês aqui dentro
do mercado. Ele é um perigo ao progresso de vocês. Então, não se preocupem com o tamanhinho do stop, se preocupe se a operação está técnica. E aí sim você vê o risco e vê se vale a pena você entrar ou não, beleza? Então, aqui sim conseguimos observar esse pivôzinho aqui, né? Um coelho da cartola aqui, na minha opinião, até comentei com o pessoal da sala, né? Por que foi um coelho da cartola? Porque não é toda hora que a gente vai estar achando um trade aí com risco de 80 pontos, né? Então, só para bater aqui com vocês, ponto de compra, ponto de stop, né? E aqui, cara, é o básico. Tu tem um risco de 100 pontos. Bateu 100 pontos, tu tem duas opções. Ou tu vai sair no bom e velho 1 para 1 que ninguém quer, né? A sardinhada não quer o risco retorno 1 para 1. Sabe por que vocês não querem o risco retorno 1 para 1? Porque enfiaram na cabeça de vocês que vocês podem ser um grafista de merda com uma taxa de acerto baixíssima e focar em operações 2, 3 para 1. Porra, tem que ter brio. Não dá para cair nesse papinho de que eu consigo ser lucrativo acertando 30%. Porra, é a mesma coisa do que tu ficar feliz por ser um idiota. Essa que é a grande verdade. Se preocupa sim com taxa de acerto, né? Se preocupa sim em buscar trades 2 para 1, 3 para 1, né? Tenha brio, tenha vontade, não fique numa zona de conforto ali e querer toda a vida correndo atrás do pote de ouro no final do arco-íris. Então essa operação aqui, ela dá 1 para 1, ela dá 1,5 para 1, o que é excelente também como risco retorno aqui para day trade, tá? E o operador tem duas opções. Ou ele coloca essa grana no bolso porque estamos em uma região de troca de polaridade, ou ele coloca no 0 a 0. Agora, ficar posicionado com o meu risco no stop ainda, pensando que o mercado vai me dar 3, 4, 5, 10 para 1, e eu ainda tô no risco, o mercado volta e me stopa, aí desculpa, tem que ser muito patetão. Que aqui a gente tem todo um contexto para uma zona de venda. Conseguimos achar uma compra para tentar antecipar um rompimento de uma zona de conflito. Beleza, o trade andou, não evoluiu, eu pego o meu e saio fora. Essa que é a grande verdade. Eu saio fora, tá bom? Então, primeira operação do dia, né? Aqui no índice, 1 a 0 para nós. O mercado claramente deixa uma falha de topo aqui nessa região, né? Topinho prévio, tenta trabalhar acima do ajuste, não consegue dar continuidade e entra um candle de força aqui, rejeitando essa região de topo lá do 60, que tem esse paredão em amarelo aqui, né? Entra um candle de força. Isso daqui é uma barra elefante. Alguém sabe onde é que fica o stop de uma barra elefante aí? O pessoal que vai assistir isso daqui gravado, deixa nos comentários. E o pessoal que tá aqui no ao vivo, se quiser dar o pitaco, né? Fica no Gift. Talvez a maioria vai comentar. Fica no Gift. O Gift, ele foi introduzido no mercado brasileiro aqui pelo Ogro, né? Ele fez uma gambiarra operacional. Tá errado? Não. Para ele, dá certo. Só que eu observando isso no longo prazo, o Gift, ele dá mais stop do que a operação dá lucro. Então, na verdade, é um gatilho de entrada de bosta, na minha opinião, né? Com todo o respeito que eu tenho ao Ogro, mas é um gatilho de entrada de bosta que ele tá toda hora te violinando. E aí, não contente com o Gift, ele inventou o setup violino, setup pedágio também, que aí mesmo que tu entre e volte de stop, tu entra de novo. Aí ele volta de stop, tu entra de novo. Tu fica nessa punheta aí até quando, velho? Não dá. Então, a origem do stop da barra elefante é na máxima da barra elefante com contexto, que tem uma taxa de acerto altíssima de mais de 90%. De mais de 90%. É um poderoso gatilho operacional, só que tu tem que estar preparado para quando dá errado, tá bom? Então, a gente tem todo um contexto aqui de barra elefante partindo de uma região de rejeição vendedora. Então, sem medo nenhum, né? Eu comentei com o pessoal da sala, cara, é venda na mínima do candle 17, porém o stop é na máxima do candle 17. O stop aqui de 345 pontos. Tem um potencial gigante essa operação aqui. O alvo dela, primeiramente, é a mínima atual do dia, que é a mínima do candle 3, que praticamente ele está confluindo aqui com a média móvel de 200. O mercado, ele vem, né? Na minha opinião, não dá calor, porque o stop está muito bem protegido lá em cima. Ele vem, faz um pullback aqui nas médias aqui e pum! Não é que ele cai igual jaca podre. Igual jaca podre, tá bom? Felipe, mas eu não poderia colocar o stop no candle 18? Não poderia. Porque isso daqui, para tu tomar um violino e tu não fazer a reentrada, é 2 palitos. Então, operem, pessoal, pesquisem, tenham um brio também aí, né, de entender,
Qual que é a origem dessa barra? Quem é que ensina essa porra aí? Porra, é o Oliver Velez? Deixa eu lá ver como que ele ensina. Porra, mas ele ensina pro mercado americano. Será que isso faz sentido pra gente no mercado brasileiro aqui? Se aprofunde, porque senão vocês vão ter que fazer a coisa mais perigosa que tem dentro do mercado financeiro, que é quando você não estuda, você tem que acreditar no que os outros falam. E isso daí é um perigo. É um perigo. A pessoa que não estuda, ela é refém do que o outro tá falando. Porque ela vai ter preguiça de procurar. Se esse cara tá falando aí, então é isso daí mesmo. E às vezes não é, tá bom? Então vocês estão tomando violino, vocês estão perdendo dinheiro em setupzinho de gift, de Pablito aí, que, porra, tá tirando o dinheiro do bolso de vocês, tá tirando confiança. É rapidinho para vocês parar e largar isso aqui de mão. Por quê? A busca incansável atrás do stopzinho pequeno. O stop pequeno é a maior ameaça ao progresso do trader. Anota isso daí, o stop ele é técnico, beleza? Bom, o mercado vai dar uma cacetada para baixo, entrega aí um belo movimento, e aí a gente tem que parar para ver como vale a pena eu assumir um risco técnico aqui de 350 pontos. O mercado ele vem praticamente em linha reta e me entrega 500 pontos, né? Porra, tá maravilhoso. Claro que tu tem que fazer uma parcial numa média móvel de 200, ou no mínimo uma proteção pro 0 a 0, mas o mercado ele descaceta aqui com tanta força que em linha reta ele entrega 500 pontos tranquilamente, tá bom? Alvos de FIBO para esse movimento, Filipelli, seriam esses daqui, tá bom? Esse daqui seriam os alvos. Ele crava o primeiro alvo logo de cara, até para aquele cara que ele é FIBO lunático, digamos assim, né? Não, eu só saio em alvo de FIBO, beleza, então tu saiu aqui, ó. Cravado milimetricamente. Valeu muito a pena operar essa barra elefante aqui, né? O mercado acelera. Após isso, a gente tem um evento muito perigoso no day trade de curtíssimo prazo, que é o preço tentando romper uma média móvel de 200 períodos. Pouquíssimas pessoas também ensinam a operar isso daqui de maneira técnica. Não adianta operar o rompimento de média móvel de 200 de qualquer forma, vai perder dinheiro. Eu desenvolvi dentro do que eu já aprendi algumas, né, um checklist para mim operar esse tipo de movimento. Primeiro de tudo, o preço tem que romper a média móvel de 200 períodos. Depois, a minha média móvel gatilho, que é a mais poderosa, a média móvel de 9 períodos exponencial, tem que cruzar também a média móvel de 200 períodos. E após o cruzamento da média móvel de 9 pela média móvel de 200, o preço tem que fazer um pullback na média móvel de 9, uma regressão por toque ou por violação. Tá na minha apostila operacional. E aqui, o Candle 24, ele dá esse trigger milimetricamente também aqui. Tem a perda do Candle 24 aqui, né? Ele marca a máxima e mínima, marcou o pullback, stopzinho sempre atrás da média. O Candle 25 vem e starta. Sim, de fato, tínhamos indicador para sair, porém não era de tanta relevância, então, né, fica a critério opcional do operador aí para executar uma entrada aqui. Porra, Felipe, mas está salgado esse stop. O stop não está salgado, o stop está técnico. Aqui o stop, se não me engano, estava de... Deixa eu ver aqui, para mim não falar besteira, né? O stop não estava salgado, o stop que estava de, 200 pontos. O stop estava técnico e baratíssimo. O operador vende a mínima do Candle 24, fica muito atento a essa região de perda de mínima aqui atual. O mercado, ele starta a tua venda e vem para cravar o alvo de 100% do espelhamento. E aqui temos mais um lindo trade, né, executado aqui na sala. Então, o primeiro vem em linha reta e te entrega 500 pontos. A segunda entrada, ela vem aí e te entrega mais 300 pontos. Porra, maravilhoso. Eu não tô nem contabilizando essa compra mequetrefe aqui, tá? Que entregou aí seus 150 pontinhos, tá? Após isso, o mercado, ele vem e ele sente uma retração maior que temos aqui dentro desse índice futuro, que é onde eu tô pegando aqui esta máxima e esta mínima. Tem uma retração de 61,8, onde o preço não só hoje veio visitar, ele veio aqui no dia 23, ele veio aqui no dia 24 e veio hoje aqui nessa região. Então, porra, eu vou sair vendendo aqui? Não. Calma, porra, né? Após isso, o mercado, ele entra em um processo, né, novamente de correção, vai testar novamente as suas médias móveis, né, rápidas, a média móvel de 9 e a média móvel de 20, né? O mercado briga nessa região. Eu até estava esperando uma venda aqui antes de sair para o almoço com o pessoal da sala, aqui nesse Candle 33, mas ele não, enfim, ele não qualificou a venda não aconteceu, fomos para o almoço. Quando voltamos do almoço, o preço brigava aqui na sua média móvel de 200 períodos, que já estava cruzando o preço. Nunca é um bom sinal, anota aí, presta atenção. Nunca é um bom sinal uma média móvel de 200 cruzando o preço toda hora. E aqui a gente tem um bom exemplo disso.
né? É um mercado que ele está indefinido, digamos assim. Aqui a gente ficou o horário do almoço totalmente com o preço cruzando a média de 200 a todo momento. Eu até comentei com o pessoal que talvez poderia surgir uma comprinha pelo gráfico de 10 minutos. Aqui nesse primeiro... Eu não vou nem pro gráfico de 10 minutos, senão toda hora esse zoom aqui ele sai do gráfico aqui, eu fico ficando tonto aqui, tá? Mas poderia ter sido efetuada uma comprinha aqui nessa região, que não aconteceu, mas enfim, o simples fato da compra não acontecer aqui nessa região e ter mais um candle de força aqui, que é o candle 40, perdendo as médias, ele me dá um outro trigger, que hoje tirei 2 coelhos da cartola, diga-se de passagem, né? Que é um micro pivôzinho de baixa, com stopzinho na máxima, com um trader de saída, né, da sua média móvel de 200 períodos. Isso daqui, na minha opinião, também já estava configurando um bandeirão, então perdeu a bandeira, impulso, correção, impulso. Isso aqui o cara tem que estar atento, atividade visual, né? Ele vem rapidamente aqui, te entrega 200 pontos, volta, né, tira no break-even o restante dos contratos, e ao mesmo tempo que ele tira no break-even o restante dos contratos, eu comentei com o pessoal, ele está armando um novo pivô, aonde esse mesmo pivô aqui ele pode ser antecipado na mínima do candle 55, com o stop na máxima do mesmo, ou a venda clássica de pivô aqui embaixo, né? E aí você tem o ponto de start e você tem o ponto de stop aqui. O trade, ele é acionado, tanto a regressão por violação aqui na sua média móvel de 9, quanto o acionamento do pivô, ele volta, faz mais um pullbackzinho na média e pum, vem buscar um belo alvo aqui, que é a mínima do dia anterior. Eu até achei que ele ia mergulhar aqui logo de cara para vir buscar aqui um terceiro alvo, não foi o que ele fez um novo pullback na média e aí sim veio, né, para dar aí mais 500 pontos. Vocês percebem quantos pontos a gente conseguiu hoje aqui na sala educacional? De maneira técnica, eu não estou preocupado se o meu stopzinho está curto, eu estou preocupado se o meu stop está bem protegido, se ele está técnico e se ele está dentro do meu gerenciamento. É só isso que eu tenho que me preocupar com o stop. Ele não tem que ser prioridade buscar o stopzinho curto. O stop curto, ele é um perigo para o teu progresso como trader. Anota isso. Eu tenho certeza que tu já tomou muito stop bobo por conta de estar operando somente pelo risco. Então, o índice hoje, ele foi extremamente técnico para quem opera de maneira técnica. Agora, o cara que tá atrás do stopzinho curto, isso e aquilo, porra, vai ficar batendo cabeça, velho. Essa que é a grande verdade. Vai ficar batendo cabeça. Me desculpe aí, mas era uma coisa até que eu já tinha que ter... Eu acho que já até falei, mas é que hoje ficou tão claro e tão evidente aí as possibilidades, né, de entrada com stop técnico que eu até peguei isso daí para tema no diário de trade de hoje. E hoje foi um dia aí que marcamos, né, com a operação do dólar, né, que foi 2, 3, 4, 5, 6-0 para nós aqui na sala. Não erramos uma operação, todas as operações foram pro gain. Não teve uma operação que gerou stop aqui na sala. 6-0, operações extremamente técnicas, extremamente tranquilas e passadas, claro, antes de acontecer, na sala ao vivo aqui. Não estou vindo aqui fazer um diário de trade para vocês de um gráfico que já está pronto. Não, isso daqui tudo a gente faz a leitura antes de acontecer, quando não tem nada construído pro lado de direito do mercado. Então, se você procura um ambiente técnico e profissional, né, para buscar se profissionalizar aí dentro do mercado financeiro como day trader, eu te convido a conhecer nosso trabalho. Cara, de verdade, se achar um lugar melhor do que a nossa sala educacional aqui, me avisa, que eu quero conhecer. Porque o que a gente faz aqui é totalmente contramão do que a galera oferece para vocês. Aqui não é uma sala de giro, aqui a gente não opera somente pelo risco, aqui a gente tem um ambiente técnico profissional, né, um ambiente tranquilo, né, onde realmente formamos operadores, e não, o meu copy trade, copia o meu ovo, aprende a operar e não depende de ninguém, beleza? Continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos no book. Desculpa a energia, é que eu só sei se é assim.